Olá, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago para vocês a resenha de O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Esse é um livro que eu sei que muita gente já falou dele, muita gente já fez resenha dele, ainda mais que um tempo atrás ele virou série de TV, né? Mas eu acho importante trazer a resenha desse livro, assim de outros que eu vou, né, tentar trazer esse mês, que é o mês que tem o Dia Internacional da Mulher. Eu acho que é um bom momento pra gente mencionar esse assunto, porque esse livro é uma distopia, mas é uma distopia assustadora, porque a gente vê que não é impossível disso acontecer na vida real. Pode parecer às vezes uma visão um pouco alarmista da minha parte falar que não é impossível isso se tornar real. Eu não digo exatamente da mesma forma como nesse livro, mas são certos ideais que são tratados assim, refletem coisas que eu já ouvi, e eu sendo mulher, sabendo de algumas coisas não muito legais que a gente ouve, maneiras como somos vistas e tudo. Enfim, eu já estou me adiantando um pouco, né? Então, como eu já disse, essa é uma distopia. Esse livro, ele não é recente, ele voltou, né, a ser bastante falado recentemente por causa da série, mas ele é de 1985. Esse livro ele vai contar a história, então, da Alfred, que na verdade não é o nome da protagonista, é o nome novo que ela ganhou. E essa história se passa na República de Gilead, que é o antigo Estados Unidos. Por causa de muita guerra e muita radiação, as coisas mudaram, que é governado e é feito para homens, no qual as mulheres são apenas coadjuvantes. Ele é de fundamentalismo religioso, cristão, com base nesses preceitos religiosos completamente distorcidos a favor do homem, que eles estão governando essa sociedade. Então os homens continuam em cargos de poder, cargos importantes, cargos relevantes. As mulheres são proibidas de ler, de escrever. Então, assim, essa sociedade ela é dividida em castas, né? A Alfred, que é a nossa protagonista, ela é uma aia, que são essas mulheres, assim, como está na capa, que elas se vestem de vermelho, cada casta é representada por uma cor. E elas usam esse chapéuzinho, assim, e elas são as mulheres que continuam férteis mesmo após os efeitos da radiação. Então, o papel delas é isso, procriar. Essa é a função pela qual elas são utilizadas, porque algumas pessoas autoescalam alguns homens, as suas esposas, elas, por algum motivo, são incapazes de engravidar, ou às vezes até a culpa do próprio homem, mas ele nunca vai admitir que ele tá errado. O problema é sempre da mulher. Então, eles têm as aias que vão lá e fazem o serviço, né? Elas são obrigadas a fazerem esse serviço para ele e tentar gerar, né, um herdeiro. Nós temos também, no caso, então, né, os comandantes, que são a alta hierarquia, são os homens mais poderosos que governam e comandam toda a República de Gilead. Então nós temos também os olhos, que são basicamente os espiões, assim, né, os informantes que trabalham para os comandantes e o governo, né, a República em si. Nós temos os guardiões, que são os militares. E nós temos também os homens, as pessoas comuns, né, de classe mais baixa. Os homens, né, têm a liberdade de viver mais ou menos da mesma maneira de sempre. Já as mulheres, então, a função delas é servir de alguma forma. Então, tem as esposas, que são, a cor delas é azul, elas se vestem de azul, etc. Que elas são, né, as mulheres dos comandantes, das pessoas importantes. Nós temos as tias, então, que são as mulheres que cuidam das aias, treinam as aias, e também são as parteiras, no caso. E nós temos as martas, que são as mulheres que fazem o serviço doméstico de cozinhar, limpar, arrumar, etc. E também nós temos as aias, como eu já expliquei, né, que a função delas é a procriação. E nós temos as economulheres, que são as esposas dos caras de classe mais baixa, porque, no caso, elas fazem todo o serviço. O serviço de martas, o serviço de esposas e o serviço de aias, porque a condição financeira deles é inferior. E também nós temos os não homens e não mulheres, que são todas aquelas pessoas que estão atrapalhando, né, estão no caminho do governo. Eles mandam essas pessoas para os campos para trabalharem, para locais onde tem muita radiação, são muito insalubres. E essas pessoas, para não incomodarem, são enviadas para lá. Então as coisas não são fáceis, são bem cruéis, assim.
E, então tá com esse regime extremamente machista, extremamente fundamentalista. A nossa protagonista, como eu disse, ela se chama Offred, que na verdade off, né, em inglês, de, então, o Fred é o nome do cara, né, o comandante, que é o dono dela, né, então, ela é a do Fred, por isso Offred, então tem a Offglen, então, várias, cada uma tem seu nome, mas elas são instruídas a esquecerem seu nome, esquecerem a sua identidade, esquecerem a vida que elas tinham anteriormente. Elas têm que ser discretas, silenciosas, não devem conversar com outras pessoas, não devem olhar para outras pessoas, sabe? Ai, ridículo. E elas usam esse trem branco aqui na cabeça, que é tipo para impedir de elas ficarem olhando e das pessoas olharem pro rosto delas. É absurdo. Então, como elas ainda são férteis, né? Elas foram captadas para dar herdeiros para as pessoas estéreis da elite. E então, elas são obrigadas a performarem os atos sexuais com os caras. Geralmente fica a esposa do cara lá e elas no meio, entre os dois, pra fingir que na verdade não é uma coisa da família. Ele vai gerar o filho dele, que ele vai criar com a esposa dele. Essa mulher fez o serviço dela, tá dispensada. E elas têm também um prazo, se não me engano, 2 anos para elas darem esse herdeiro. Se elas não conseguirem, elas são mandadas para outra família. E outra família, eu acho que se na terceira vez elas não conseguirem dar herdeiro para ninguém, elas serão enviadas para os campos como não mulheres, porque elas não conseguiram cumprir a sua obrigação. Ridículo. É tipo, dá muita raiva. Então elas vivem nessa situação horrível, na qual elas têm que fazer essas coisas que elas não gostam com pessoas que elas não gostam. E tem a pressão de conseguir, né, ter um herdeiro. Se elas não engravidarem, ela, vista como se fosse a culpa delas, elas que falham, elas que são punidas. Tudo isso tem consequências negativas, horríveis. O fato de também proibirem as mulheres de lerem, escreverem, conseguirem se comunicar, tudo isso para tentar restringir ainda mais o alcance delas para evitar uma revolta, para evitar que elas consigam de alguma forma se unir contra as pessoas que são contra esse governo e derrubá-lo. Então a nossa protagonista, a Offred, ela tinha uma família, ela tinha um marido, ela tinha uma filha, mas esse governo, né, ele tomou conta, então ela foi separada da sua família, a sua filha foi arrancada dela e ela foi obrigada a passar pelo treinamento de virar maia e ter que ir para casa, então ela tá como aia desse comandante. Então a gente vai acompanhar, né, o dia a dia dela e toda a situação, todo o sofrimento, toda a angústia pela qual ela passa, porque é muito desconfortável isso, muito. Eu lia e ficava furiosa, porque assim, é uma situação fictícia num país fictício, é uma distopia. Mas quantas vezes a gente já não ouviu discursos fundamentalistas, religiosos, machistas, que tratam a mulher apenas como alguém que está aí para suprir o seu papel na sociedade de esposa, de mãe, e que é criticado. Quantas vezes as mulheres não são criticadas por, às vezes, estarem numa posição de um pouco mais de evidência, de poder e de autoridade? São questionadas quando elas estão nesses postos, como se o conhecimento delas fosse inferior ao conhecimento do homem da mesma graduação, das mesmas capacidades. Então, por ver frases desse estilo na sociedade atual, eu sei que existem pessoas que às vezes concordariam com um regime desses. E que se as pessoas certas, na verdade, erradas, né, conseguissem ter autoridade, ter influência, não seria difícil delas se unirem e tentarem replicar algo desse modelo, sabe? Já vi por aí pessoas falando que seria melhor se a gente voltasse para os tempos antigos da Bíblia, no qual a mulher não tinha voz. A gente vê esses comentários por aí, por isso que é revoltante ler esse livro, porque a gente sabe que não é algo tão longe da verdade. E eu acho, inclusive, que boas histórias de ficção também, muitas vezes, conseguem ser tão boas assim, porque elas pegam alguns elementos reais, alguns elementos possíveis e trabalham com eles. E esse livro é um desses. E ele é bacana, uma ficção, mas que dá pra gente refletir bastante sobre o papel de cada um na sociedade, a importância das mulheres, a importância da voz das mulheres. E que as mulheres não são inferiores a ninguém, não devem servir a ninguém,
Assim como os homens também não devem servir a ninguém, cada um por si. Tipo, se a mulher quer ter filhos, que ela quer ser dona de casa, que seja, mas por escolha e não por imposição de um governo. Voltando ao livro, né, ele gera vários pensamentos, várias discussões, mas vamos voltar aqui pro foco desse vídeo. E uma coisa assim que dá pra notar, por exemplo, as mulheres são vistas como extremamente inferiores, né? Sem homem elas não são nada, tudo, né? Elas estão lá pra servir o homem. As esposas estão servindo os seus comandantes, as aias estão lá servindo os comandantes, as Martas estão lá também pra servir o comandante. É tudo, ele é o rei, todo mundo tá lá pra servir a ele. Mas, se não fossem por essas mulheres, ele não seria nada. Se não fosse pelas aias ou pela esposa, porque algumas esposas não são inférteis, né? Se não fosse por elas, eles não teriam seus herdeiros. Se não fosse pelas Martas, eles não teriam sua casa limpa, sua roupa lavada, a comida feita. Ele pode até aprender a fazer essas coisas, mas pra procriar, né, pra ter herdeiro, por enquanto o homem não consegue sozinho, assim como a mulher não consegue sozinha. Enfim, então assim, eles tratam as mulheres como inferiores, mas ao mesmo tempo elas são extremamente necessárias para tudo funcionar. Mas não é porque elas estão nessa posição que eles colocaram elas que elas são necessárias. A mulher é necessária em qualquer coisa que ela... Se uma mulher se tornar médica e ela faltar ao trabalho, ela tá sendo necessária ali, entendeu? Não é porque o homem decidiu que a mulher serve pra arrumar a casa que quando ela não arruma ela é necessária. Porque ter mão, o homem também consegue arrumar a casa. Ele tem a mão, ele arruma e pronto. E aí a gente tá lá, a Alfred fica nesse quartinho dela. Ela só pode sair de casa uma vez por dia. E ela não pode ir sozinha. Ela tem que estar sempre acompanhada de uma outra aia. Até que aparece uma certa aia aí que tem umas conversas interessantes, né? E a história desenvolve muito por causa da relação da Alfred com ela. Ela tá nessa situação, mas ela não tá aceitando, ela não tá feliz. Ela tá se virando e por sobrevivência mesmo. E sim, eu achei o livro muito bom, a história muito interessante, mas pra mim a maneira como as coisas são descritas, o tom da história deixou com que a leitura pra mim fosse muito lenta, sabe? Foi uma leitura assim que eu tava me arrastando. O início do livro tava realmente muito lento pra mim. Eu queria entender sobre a história ainda mais porque de vez em quando a gente tinha uns flashbacks do passado da Alfred, mas não era sempre. Então eu queria entender como é que tudo isso, né, como é que os Estados Unidos viraram a República de Gilead. Eu queria entender o que aconteceu com a família dela, eu queria entender quando tudo isso aconteceu. E não tinha tantas informações, então eu tava curiosa, eu tava querendo entender mais as coisas, mas é tão angustiante, você já vê, assim, toda a restrição de liberdade, de autonomia que tinha. E essa situação horrorosa e o jeito como é descrito, o ritmo ficava até bem lento, assim, pra mim, na leitura. Nossa, e uma outra coisa também que tinha no livro é que, tipo assim, não são só os homens os inimigos das mulheres, né? Usando essas palavras, assim, bastante liberdade, né? Me referindo nessa história. Mas em uma escala um pouco mais leve, a gente vê isso nos mundos atuais também. Não são só os homens que são inimigos das mulheres, a gente vê que mulheres também, né? Por vezes elas não se unem, se elas se unissem, talvez as coisas não estariam tão ruins, mas através de discursos machistas, os homens conseguem colocar uma mulher contra a outra, evitar que elas se unam, e aí facilita ainda mais para que eles dominem e que eles restringam as liberdades, porque a gente vê, né, colocando as aias sendo os únicos férteis, começa a gerar, e a obrigação dela ser essa, começa a gerar rivalidade entre elas. Quando tem uma aia que está grávida, as outras ficam desconfortáveis com ela, ou às vezes até as Martas e que não... e outras mulheres que são inférteis olham para as aias com outro olhar, se sentindo às vezes inferiores, porque o discurso, né, da função da mulher, assim, quando você não consegue ter essa função, você sente raiva da outra que consegue fazer a função, consegue cumprir isso que você não consegue, por uma razão, tipo, às vezes que não cabe a você, e isso causa um pouco também de desunião entre elas, o que é algo que enfraquece o movimento das mulheres e fortalece ou das pessoas que querem calá-las. E enquanto eu li esse livro, eu tuitei falando que eu tava achando a leitura muito lenta, muito cansativa.
E aí uma menina comentou uma coisa que eu achei muito interessante e eu acho que faz muito sentido, que é que a narrativa, ela é lenta propositalmente para o leitor sentir a impotência da Alfred diante da situação toda. E eu achei, assim, realmente no ponto, uma observação muito pertinente. Faz todo o sentido. E é sufocante, ele é angustiante, é incômodo, porque trata de temas incômodos, então a autora, pra mim, ela acertou bastante nisso. E também nesse universo que ela construiu, toda essa questão das castas, da organização, das suas regras, ela conseguiu definir tudo e deixar tudo claro pra gente. E então, assim, né, durante essa história, tem coisas que vão acontecer, coisas bem interessantes, e eu gostei bastante do desenvolvimento. Eu achei maravilhoso a maneira como a autora criou a história, como desenvolveu a história, como finalizou a história. E eu acho que eu falei demais. Mas para finalizar, então, parece que lançou, né, Os Testamentos, da mesma autora, recentemente, que parece que é a continuação. Não sei se é bom. Eu vi pessoas comentando coisas não tão boas, assim. Não tão boas, pelo menos, quanto comentam desse livro. Mas eu tenho interesse em ler. Eu sei que eu falei demais, mas é porque é um livro intenso, é um livro que passa muitos sentimentos, assim. Não sei nem se eu consegui fazer muito sentido e passar a mensagem que eu queria passar, porque só de relembrar a história eu já fico revoltada. E eu queria aproveitar, então, que eu tô postando esse vídeo no dia 8 de março para desejar para todas as mulheres que estão assistindo esse vídeo um feliz Dia Internacional da Mulher. E eu não desejo que vocês tenham sucesso, felicidade e respeito só nesse dia, e sim durante o ano inteiro. Seja você uma mulher cis, uma mulher trans, somos todas mulheres. Então é isso, um beijo pra vocês. Então é isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, inscrevam-se no canal, ativem as notificações e vejo vocês numa próxima. Tchau!